Nós vamos estar orando neste domingo. Eu queria que você trouxesse aí, se você tem um familiar seu preso em algum vício, a foto ou algo que representa esse familiar seu, porque domingo pela manhã nós vamos estar orando, quebrando essas maldições. E aqui na igreja, ainda que o seu familiar não esteja aqui, o nosso Deus não tem fronteiras ou limitações. Enquanto você ora nesse domingo pela manhã, o Espírito Santo vai lá no seu familiar, no lugar que ele está ali, o Espírito Santo vai trazer libertação, vai quebrar essas algemas. Quem crê diz amém, quem crê diz glória a Deus. No dia 11 de março nós vamos estar começando uma campanha durante a semana, a campanha do Corredor dos Milagres. Eu quero te incentivar a participar conosco, porque eu creio que Deus vai fazer milagres na tua vida. Abre a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 5, livro de Efésios, no capítulo 5, no dia 18, 19 e 20 de maio, nós vamos ter o acampamento dos Dóquimos. Nós temos Dóquimos aqui essa noite? Aleluia, amém. Você que é pai de pré-adolescentes, adolescentes, em maio nós vamos ter o acampamento deles, aleluia. Efésios, no capítulo 5, quem abriu diz amém. A partir do versículo 22. Quem está aí diz glória a Deus. Acompanha comigo. Versículo 22. Mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Versículo 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a... Fala comigo, igreja. Versículo 30. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é o mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Presta bem atenção aqui, meu querido. Essa passagem é uma passagem muito poderosa. E até, em um certo ponto, uma passagem controversa. Muito mal interpretada dentro do meio do cristianismo. É uma passagem poderosa que sofre até um tipo de preconceito. E muita gente perde aquilo que o Senhor nos ensina nessa passagem da palavra do Senhor. A palavra nos ensina aqui sobre o propósito original de Deus, sobre os sonhos de Deus para as nossas vidas. O Senhor aqui, através de Paulo, nos revela um mistério que foi muito mal interpretado, até hoje é mal interpretado, que foi revelado em Cristo, que foi revelado para a igreja, de como também viver os sonhos de Deus e os ver realizados em nossas vidas. Mas primeiro presta bem atenção aqui, queridos. Deus, o nosso Senhor, a quem servimos, Ele é um sonhador. Antes da fundação do mundo, antes de Ele criar aquilo que existe hoje, Ele sonhou com o mundo que nós vivemos. E Ele sonhou em
criar uma família nessa terra, em criar no meio do mundo um jardim, um lugar diferenciado, aonde ele poderia constituir uma família. Deus sonhou com uma noiva, Deus sonhou com a igreja. O nosso Deus é sonhador. Por causa dos seus sonhos, tudo que nós vivemos, tudo que nós hoje presenciamos, é fruto dos sonhos de Deus. Deus, ele não precisava de ter uma família. A Bíblia fala que Deus é triuno, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus em si já era uma família. A sua necessidade já estava suprida. Deus não tinha necessidade do homem. Mas a Bíblia fala que mesmo sem precisar, Deus quis criar o homem. O ser humano é fruto do desejo do coração de Deus. Você não é uma necessidade, você é desejo do coração de Deus. Você é fruto dos sonhos de Deus. Você é a realização dos sonhos de Deus. Deus sonhou com uma noiva, Deus sonhou com uma família, Deus sonhou com uma igreja. Deus é sonhador. Deus, ele tem grandes sonhos para o futuro. Deus tem grandes sonhos para o mundo. Deus sonha com essa grande festa, a festa do casamento, que Efésios no capítulo 5 relata. Quando a igreja vai encontrar com Cristo Jesus, um encontro maravilhoso, uma festa maravilhosa. Deus é sonhador. A Bíblia ensina em Isaías capítulo 50, que tão alto como os céus é da terra, assim os planos, os pensamentos, os sonhos de Deus são maiores e melhores do que os nossos próprios sonhos e pensamentos. Efésios no capítulo 3, versículo 20, a palavra de Deus nos ensina que em Cristo Jesus, o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensando, do que o maior de todos os nossos sonhos. Deus é sonhador. Deus sonhou com você. Deus tem sonhos para você. Você é a realização do sonho de Deus. Da mesma forma, meu querido, a Bíblia nos ensina que nós fomos criados à imagem e semelhança de quem? De Deus. Da mesma forma como Deus o é, assim nós devemos ser. Porque o nosso Pai que está nos céus é sonhador. Ele nos criou para que também nós fôssemos sonhadores. Deus quer que nós tenhamos sonhos. Deus quer que você seja sonhador, que você tenha sonhos. Deus não quer acabar com os seus sonhos. Deus não quer que os seus sonhos morram. Deus quer que você tenha sonhos e que os seus sonhos sejam realizados. Quantos se alegram com isso? Diz amém. Quando nós sonhamos, quando nós temos sonhos, sejam sonhos aparentemente simples, até sonhos mais complicados, seja o sonho da cura, seja o sonho da conversão da família, seja o sonho de uma promoção no seu serviço. Quando você sonha, você está participando, você está sendo coparticipante da natureza de Deus, que é uma natureza que sonha, a natureza de um sonhador. Quantos estão entendendo? Diz aleluia. Quantos estão entendendo? Diz glória a Deus. Por isso que você tem que sonhar. Por isso que você tem que ter grandes sonhos. Porque Deus tem grandes sonhos. E Ele te criou a imagem e semelhança dEle. Ele te criou para sonhar. Deus não só quer realizar os seus sonhos, presta bem atenção, mas Deus quer te dar novos sonhos. Eu sempre gosto de dizer essa frase, que toda pessoa de fé,
Todo bom cristão sempre tem um sonho novinho em folha dentro do seu coração. Sabe por quê? O poder de Deus, ele nunca diminui. Deus não é limitado. Talvez o seu sonho é o topo para você, mas não é o topo para Deus, porque Deus não tem topo, Deus não tem limite. Deus está sempre na crescente. O poder de Deus sempre cresce. Quando Deus realiza um sonho na vida do cristão, Ele não quer que você pare ali. A Bíblia fala de uma vida em abundância, de uma vida sem limites. Quando Deus realiza um sonho, Ele sempre vai colocar um sonho novo no seu coração, para que você possa crescer, para que você possa almejar algo, para que você possa depender dEle, para que você possa alcançar mais e mais no Senhor. Quantos estão entendendo? Diz aleluia. Quantos estão entendendo? Diz glória a Deus. A noiva era um sonho de Deus. Era um sonho de Deus. É um sonho de Deus. A igreja é um sonho de Deus. E a Bíblia nos ensina que Deus não desiste dos seus sonhos. Aqui em Efésios, Paulo fala, revelado pelo Espírito Santo, do momento que o Senhor realiza esse sonho, da festa do casamento, da noiva, da família, da igreja do Senhor. E eu quero compartilhar contigo algumas lições rapidamente, para que você, como Cristo, viu os seus sonhos restaurados, viu os seus sonhos ressuscitados e realizados, nessa noite, a partir de agora, você possa experimentar a ressurreição dos seus sonhos, a restauração dos seus sonhos, e em 2012, a realização dos seus sonhos. Quantos recebem, diz amém. Quantos recebem, diz glória a Deus. Então, primeiro, presta bem atenção, para que os seus sonhos sejam ressuscitados. É um princípio simples, mas poderoso. Você deve ser um imitador de Cristo. Fala comigo, imitador. Imitador de Cristo. Presta bem atenção aqui. Paulo aqui, ele nos ensina o princípio. Ele fala que um casamento aqui na terra deve ter como padrão o relacionamento de Cristo com a igreja. Paulo não fala que Cristo e a igreja é igual a um casamento aqui na terra, mas ele diz que um casamento, o ser humano aqui na terra, ele deve proceder igual Cristo. Paulo aqui não está falando uma mensagem para casais, ele está ministrando para a igreja de Éfeso, ele está ministrando para crianças, jovens e pessoas da melhor idade. Se você quer que o sonho de Deus se realize na sua vida, você tem que imitar os procedimentos de Cristo. Filipenses diz assim, que o seu procedimento seja igual o procedimento de quem? Fala comigo, de Cristo. Mais forte, de Cristo. Preste bem atenção, querido. Isso implica, para que os sonhos de Deus sejam ressuscitados em nossa vida, para que os seus sonhos se realizem, você deve sim viver uma vida santa. Você deve ser santo. Você deve ser separado. A Bíblia diz em Isaías que as iniquidades do homem, Deus diz assim através do profeta: as vossas iniquidades fazem separação entre eu e você, entre mim e ti. Presta bem atenção. Não é porque quando nós nos esforçamos, nós merecemos. Pelo contrário, a graça de Deus nos basta. A graça de Deus nos leva a ter fé. A fé nos leva a agir. E a fé nos leva a ver o milagre acontecer. Quantos entendem isso? Diz amém. Mas a Bíblia nos ensina que o pecado do homem, a iniquidade do homem, afasta o homem da esfera de ação de Deus. A plenitude da bênção se encontra onde a presença de Deus está. Quando o homem
decide viver uma vida em pecado, uma vida errada, ele se afasta da presença. É aquela velha história: o homem se afasta de Deus, ainda culpa Deus pela distância, aí não vê os sonhos se realizarem, se frustram na vida e colocam ainda a culpa em Deus. Mas foi o homem que se afastou, foi o homem que decidiu pelo pecado. Mas se você quer a realização dos seus sonhos, se você quer que os seus sonhos ressuscitem em 2012 para você e para a tua família, toma uma decisão firme, meu querido, de viver uma vida santa em 2012. Nós estamos chegando no último mês do primeiro trimestre do ano. Que esse ano, meu querido, você tome uma decisão de ser completamente separado, santo ao Senhor, porque Ele vai ressuscitar os seus sonhos. Eu já falei esse princípio. Deus sonhou com a igreja, Deus sonhou com o homem, e o homem virou as costas para Deus. Você quer ser imitador de Deus? Você quer ser imitador de Cristo Jesus? Presta bem atenção aqui. Deus amou o homem, Deus amou o mundo, e o mundo rejeitou a Deus, virou as costas para Deus. O sonho de Deus foi desapontado. Você quer ser imitador de Deus? Passou tempo, passou anos, passou estações, mas a Bíblia fala, pelo amor de Deus, pela natureza que Ele tem, Ele não desistiu do sonho dEle. Ele não desistiu do homem, Ele não desistiu de você. Você quer imitar a Deus? Para que os seus sonhos sejam ressuscitados, não desista dos seus sonhos. Anos podem passar, estações podem passar, mas se Deus prometeu, a palavra dEle nunca vai passar. Quantos se alegram com isso? Diz aleluia. Deus enviou o seu Filho há mais de 2000 anos atrás, e no seu Filho, em Cristo Jesus, através da sua morte e ressurreição, o sonho de Deus, ele foi ressuscitado ao terceiro dia. O sonho de Deus tem sido restaurado e realizado em nossas vidas. Quantos se alegram nisso? Diz aleluia. Quantos se alegram nisso? Diz glória a Deus. Diz assim: eu não vou desistir dos meus sonhos. Você quer ser imitador de Deus? Tem muita gente que acha que uma vida santa e uma vida em Deus é uma vida de humilhação e até sofrimento. Muito cristão achando que estão fazendo a coisa certa, diante das adversidades da vida, se acomodam, abaixam a sua cabeça e tomam uma postura de um derrotado. Você quer ser imitador de Deus, meu querido? Você tem que enfrentar o seu dia a dia como Deus enfrenta. Você tem que agir diante da adversidade como Deus age. Sabe quem anda de cabeça baixa? Quem não está olhando para frente, quem não consegue enxergar um futuro. Deus não anda de cabeça baixa, porque Deus confia nele. Deus sabe que Ele pode fazer todas as coisas. Você quer que os seus sonhos sejam realizados? Não abaixa a sua cabeça diante da adversidade. Erga a sua cabeça, apruma aí os seus ombros, levanta contra os seus inimigos como Deus levantaria. Coloca a sua confiança no Senhor, porque no Senhor você tem um futuro de sucesso. Quem deve andar de cabeça baixa é o nosso adversário. Ele que não tem um futuro garantido. Aliás, ele tem um futuro de derrota garantido, mas o seu futuro não é de derrota. Ainda que o seu passado tenha sido de derrota, o seu passado não determina o seu futuro é um futuro de vitória. Quantos creem nisso? Diz aleluia. Quantos creem nisso? Diz glória a Deus. Agora presta bem atenção aqui, algo que eu demorei para entender. A Bíblia diz assim: mulheres, sujeitem ao vosso marido, e marido, ame o quê? A sua esposa. Presta bem atenção no que a Bíblia nos revela aqui.
Deus não está dizendo aqui que num casamento não deve ter amor mútuo. Pelo contrário, a Bíblia fala que Deus é amor. Ele quer que haja amor em um relacionamento. Mas o que Deus está nos revelando aqui é o relacionamento de Cristo com a igreja. O que Deus também está nos ensinando aqui é o relacionamento dele conosco. A Bíblia diz assim: mulher sujeita, igreja, sujeite ao seu marido. Marido, ame a sua mulher. Presta bem atenção aqui. Você já reparou que o amor de Deus por nós, ele é um amor que não coloca exigências. Ele é aquilo que a gente chama de amor incondicional. Cristo, o marido, ele ama a esposa. E presta atenção, ele não exige que a esposa o ame de volta como ele nos amou. Ele te ama, ele ama você do jeito que você é, e ele não exige que você o ame da maneira que ele te amou. Sabe por quê? Porque a princípio isso lhe seria impossível. Sabe por quê? Porque ele te ama muito. Ele te ama demais. Ele não colocou exigências, ele não teve reserva, ele se entregou completamente por você. Quantos podem dar um aleluia? Quantos podem dar um glória a Deus? O marido amou a esposa, Jesus nos amou, amou a igreja de forma incondicional. Eu creio que é o nosso alvo, é o alvo da igreja, a o amar da maneira que ele nos amou. E a Bíblia fala que nós somos mudados de fé em fé, de força em força e de glória em glória, até aquele que é perfeito vir. Aí nós vamos poder amá-lo como ele nos ama. Mas ele não exige isso de você. Pelo contrário, sabe o que a palavra de Deus nos ensina? Sabe aquilo que nós devemos fazer, que é a parte mais fácil? Sujeite, obedeça. Obedeça. Você quer que os seus sonhos se realizem? Você quer que os seus sonhos sejam ressuscitados? Obedeça a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Isaías, a palavra de Deus nos ensina no capítulo 1. O Senhor nos diz: se quiseres, e eu gosto da tradução que diz assim: e estiverem dispostos a me obedecer. Fala comigo, obedecer. Fala para o seu irmão, obedecer. Se você obedecer, você vai comer o melhor fruto da terra. Se você obedecer, você vai comer das riquezas das nações. O melhor de Deus vai vir sobre a sua vida. Obediência traz a bênção de Deus. Uma vez a igreja lá nos Estados Unidos, a Fonte da Vida ali, presta assistência junto com o Exército da Salvação a uma casa de recuperação para drogados. E uma vez um irmão veio me dizer, o irmão dessa casa que estava se convertendo, ele veio conversar comigo com questões e questionamentos, e ele veio me perguntar se as escrituras eram de fato verdade, que ele estava com dúvida. Ele me perguntou: como é que você sabe que a palavra é verdade? E eu tenho uma resposta na ponta da língua para esse questionamento. Ele me perguntou: como é que você sabe que a Bíblia é verdade? Eu disse a ele: porque a Bíblia funciona. Você pode não sentir, você pode não amar como ele te ama ainda, você pode nem ver uma mudança, mas obedece a palavra para você ver. Coloque ela em prática para você ver se o milagre não vai acontecer na sua vida, se a sua vida não vai ser mudada. Quantos creem, diz aleluia? Quantos estão dispostos a obedecer, diz glória a Deus? E eu quero encerrar com isso. A Bíblia diz assim, no versículo 28 em diante, se eu não estou enganado: o marido trate a mulher como ele trata o seu próprio, fala comigo, corpo. Mais forte, corpo. E Paulo, ele faz um raciocínio. O homem, ele não quer prejudicar o seu próprio corpo, pelo contrário, ele cuida do seu corpo, ele o alimenta.
Até inconscientemente, você naturalmente falando não consegue se machucar. Da mesma forma, presta bem atenção, a Bíblia nos ensina essa verdade poderosa: você é parte do corpo de Cristo Jesus. Você não é o corpo sozinho. Isso é uma teologia errada. A Bíblia nos ensina que nós somos membros do corpo. Um membro do corpo humano, uma célula do corpo humano não vive fora do corpo. Fora do corpo ela seca e ela morre. Dentro do corpo, enraizado, engajado, ela faz parte do corpo de Cristo. Fala para o seu irmão: você é parte do corpo. Você é parte do corpo. Sabe o que isso significa, meu querido? Presta bem atenção, abre a sua mente. Se você tem que pegar algo, pega isso. Você sendo parte do corpo de Cristo, todas as vezes que o inimigo toca em você, todas as vezes que a circunstância toca em você, sabe aonde eles estão tocando? Em Cristo Jesus. E se o diabo toca em Cristo Jesus, ele vai ter sérias consequências. Por isso que quem está em Cristo, o maligno não lhe toca, porque você é parte de Cristo. Quando a sua família está em Cristo Jesus, o devorador, as drogas não têm autoridade sobre você, porque Cristo tem autoridade sobre o seu corpo. A vontade de Cristo prevalece. Quem recebe diz aleluia. Diz: eu sou parte de Cristo. Eu sou parte de Cristo. Quem é parte de Cristo fica em pé onde você está. Pega na mão do seu irmão bem firme e diz assim: tu é parte de Cristo. Pega a mão dele bem forte, fecha o corredor se você pode, e diz: tu é parte de Cristo Jesus. Fecha os seus olhos aonde você está. Começa a dizer: Senhor, eu creio. Diz aí nas suas próprias palavras: diz: Jesus, eu creio, Pai, que os meus sonhos podem ser ressuscitados essa noite. Eu creio que o Senhor pode, Pai, realizar esses sonhos. Só o Senhor pode, Pai. Por isso eu estou vindo até o Senhor, não como última opção, mas como melhor opção, Pai. Responde, faz esse milagre acontecer, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus nós declaramos, Pai, ressuscita esses sonhos. Solta a mão do seu irmão, levanta sua mão bem alto. Enquanto isso eu quero chamar os pastores aqui na frente. Erga a sua mão bem alto, não sai ainda, só os pastores se movendo. Repete comigo essa oração. Diz comigo: Senhor Jesus. Mais forte: Senhor Jesus, eu creio que em Cristo Jesus, a plenitude, os meus sonhos são restaurados, são ressuscitados e são realizados. Eu profetizo que nesse ano, em 2012, esses sonhos se cumprirão em nome de Jesus. Dá uma forte salva de palmas ao Senhor. Sai do seu lugar, vem receber uma oração. Nós estamos encerrados em nome de Jesus.